Olá, meus irmãos Obra Lumen, que alegria estarmos juntos em mais um Palavra Encarnada. Nesta quarta-feira, dia 16 de novembro de 2022, uma alegria imensa ter o seu coração e toda a obra reunida nessa leitura orante da Palavra de Deus. Que nós possamos, então, nos colocar à disposição, nos colocar à escuta para acolher aquilo que o bom Deus quer nos revelar por meio do seu Santo Evangelho. Vamos juntos, então? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Que nós possamos, então, celebrar com muita felicidade o dom da sua vida, celebrar a sua escolha, a sua decisão de hoje, corresponder ao chamado de Deus e a vivenciar a sua vocação. Um beijo bem grande no coração de vocês, meus irmãos, que estão nas nossas casas de ressocialização, nas nossas casas de acolhimento, nas nossas casas de recuperação, em nossas missões, você do grupo de acolhida, você do grupo de aprofundamento, você do pré-vocacional que está começando aí, que coisa maravilhosa, meu irmão filho da luz, discipulado, postulantado, todos juntos, você amigo da Obra Lumen, que alegria ter você, tá bom? Então, que nós possamos, nesse dia, abrir o nosso coração e entoar um louvor a Deus por todos aqueles que permitem o Palavra Encarnada chegar também na nossa casa, no nosso coração e vivenciarmos juntos essa experiência de fraternidade. Grande André Luiz, grande Fabão e os nossos irmãos aí que estão firmes na colaboração para a gravação do Palavra Encarnada, Marquinhos também dando sempre a força, Diego Marques, todos aqueles que estão envolvidos no ministério. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado, meus irmãos. O evangelho de hoje, ele está lá no livro de Lucas, capítulo 19, versículos 11 ao 28. Porque tu não depositaste o meu dinheiro no banco? Eita, vamos descobrir que história é essa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus lhe disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados e entregou 100 moedas para cada um deles, 100 moedas de prata a cada um deles. E disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem também disse a este: recebe tu também o governo de 5 cidades? Chegou o empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebeste o que não deste e colheste o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse ao que estavam presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E eu digo, é valha, né? Como é que pode um evangelho tão firme, tão duro como esse? Ora, a gente precisa compreender a real intenção. É por isso que é importante a leitura orante da palavra de Deus. Cristo, ele está indo para Jerusalém. Cristo está perto de Jerusalém. Então ele conta uma parábola
não para os seus discípulos, mas para aquele povo, utilizando a linguagem e as metáforas próprias daquele povo para que eles entendessem então quem é o Filho de Deus e o que vai acontecer no fim dos tempos. Eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo, no caso, a vinda definitiva de Jesus Cristo, do Messias, e aí Cristo então vai educar e ensinar aquela multidão, aquele grupo que o escutava, dizendo a parábola dos talentos. A gente conhece muito essa parábola como a parábola dos talentos. Dizendo que um homem nobre, ele parte para um país distante para ser coroado e depois ele volta. Antes de ir, ele reparte os seus bens para os seus empregados, não é para os seus servos, para que eles possam, de acordo com as habilidades e com aquilo que eles aprenderam do patrão, trabalhar, multiplicar, para que quando o patrão retornasse, esses talentos, essas moedas, esses dons, eles realmente fossem multiplicados, porque era aquilo que o patrão faria se estivesse nesse reino. Esse patrão é o próprio Deus, esse patrão é Cristo Jesus. Quando ele vem, e divide os bens conosco, ele justamente divide, partilha conosco o quê? Vamos ao termo partilha, Porque quando a gente partilha, a gente multiplica. Quando a gente divide, a gente perde, No lance da matemática. Bonita essa frase, então eu queria partilhar aí com vocês também. Então Cristo, ele partilha conosco os seus dons, os carismas, o evangelho, a boa nova, o amor de Deus. Nós somos os servos, nós somos os empregados, que recebemos esse dom, que recebemos esse tesouro, que recebemos esses talentos, que recebemos uma vida, que recebemos uma vocação, um carisma, um chamado, e devemos trabalhar esse chamado, esse dom, esse carisma, e todas essas virtudes que o bom Deus nos dá, porque é isso que ele faz, é isso que ele faria. O Senhor, ele sobe aos céus para ser coroado e nos promete voltar. Então Cristo, ele diz, olha, o patrão vai, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, o que ele quer encontrar? Ele quer encontrar não moedas multiplicadas, Não é isso, até porque Cristo, ele é muito categórico e nos ensina que não é isso que ele vem buscar. Mas ele vem buscar o quê? Esse amor partilhado, transbordado, o encontro salvífico do abandonado com o ressuscitado, que precisa alcançar todos os corações, romper a indiferença, romper a grande mentira do ter, do poder e do prazer que vem confundir toda a humanidade. E ele vem então esperar isso de nós, ele confia a nós. Na cruz, quando Cristo nos ama, na sua ascensão, quando ele morre, ressuscita e sobe aos céus, prometendo voltar, ele ali confiou aos discípulos, confiou à sua igreja justamente essa administração dos seus bens. E ao longo dos anos, por meio do Espírito Santo de Deus e da Santa Igreja Católica, pela intercessão da Virgem Maria, ele vai distribuindo por meio do Espírito dons, carismas, para que a humanidade o conheça, para que a humanidade possa encontrar essa verdade e vivenciar esse amor. Então nós somos esses empregados que recebemos de Deus o dom da vida, o dom mais precioso, mas de forma especial recebemos um carisma, uma vocação para ser trabalhado. E aí é o que vai acontecer, quando o patrão volta, ele manda chamar as pessoas para prestar contas. Aqui já é uma prefiguração do juízo final, é uma prefiguração da parousia, da vinda definitiva de Cristo. Ele vai olhar para os filhos da luz e vai perguntar, olha, cadê os talentos? Cadê os corações que eu confiei a vocês? Cadê o carisma lumen que foi plantado no coração, foi clarificado e como ele foi anunciado? Cadê os corações? Chamem aqui. E com muita alegria que isso aconteça conosco, meus irmãos, vamos mostrar os pobres, os jovens, as famílias e o nosso coração e dizer, está aqui, Senhor, foi multiplicado, foi partilhado, não para sermos a melhor obra, a melhor comunidade, não para sermos o grupo mais incrível, fantástico, não para sermos o despertar, não, porque o despertar é o Seraf, não tem como combater, não tem como chegar, mas nós vamos ser cobrados por isso, e é uma doce cobrança, uma santa cobrança que não nos deve amedrontar, pelo contrário, mas nos motivar para sermos essa resposta. Acontece que os empregados, um que recebeu, 10, conseguiu multiplicar mais 10, o outro que recebeu 5, conseguiu multiplicar mais 5, e aí o que recebe só um, ele tem medo do que vai acontecer, ele não tem coragem, ele acha que tudo depende dele e ele enterra o talento. E aí o patrão vai reclamar e dizer assim, olha, se você tivesse pelo menos colocado no banco, ele teria dado juros, mas você não teve nem a disposição para fazer isso. Então Cristo, ele vai dizer, olha, se você fizesse ao menos o básico, eu me alegraria, pelo menos o mínimo ali, que talvez para você seja muita coisa. Então Cristo não está falando de quantidade, mas ele está falando de quanto coração está ali naquela missão.
né? O medo que paralisa. Coragem sou eu, não tenham medo. É o Senhor quem nos impulsiona a vivenciar e corresponder ao chamado, a abrir as novas casas, a se lançar na evangelização do Ser Feliz, a se lançar nas comunidades, a se lançar nos projetos. Nós não podemos enterrar esse dom, esse talento, esse tesouro que o Senhor nos deu. Nós seremos cobrados sobre isso. Vamos fazer, né? Jesus fala para passar apenas o básico. Na linguagem aqui, quando se coloca no banco, o banco paga pelo menos os juros. E ele vai dizer, olha, você sabe que eu sou um patrão firme, que eu colho o que eu não semeio e eu recebo o que não dei. Essa linguagem é uma linguagem econômica. É que quando você pega então ali as moedas e vai fazendo as trocas, vai fazendo as negociações, vai fazendo os empréstimos com juros e tal, a pessoa que tem essa inteligência para trabalhar esse tipo de ação, ele não planta, ele não semeia, né? Ele vai vivenciar dos juros disso. Então, Cristo ele vai falar para nós nesse sentido, né? De que ele nos dá condições, né? Vamos ser rentistas, aplicação, né? Fala com Ulisses Matoso, seu corretor. Não, né? Mas ele fala justamente sobre isso. Nos ensina, nos dá dons, nos dá uma comunidade, nos dá irmãos, nos dá uma igreja, nos dá sacramento, nos dá sua mãe, nos dá sua presença na Eucaristia, né? Nos dá um carisma, nos dá uma vida para fazermos isso. Então, que nós possamos, né? Vivenciar essa alegria. E aquele que tem receberá mais, no sentido de que aquele que multiplica os dons vai vir mais, porque é a beleza da partilha. E aquele que não tem, né, vai ser tirado até o pouco que ele tem, porque ele se fecha no seu egoísmo. Então que nós possamos, no dia de hoje, nessa quarta-feira, nos lançar nesse amor do Senhor com uma experiência de ousadia no Espírito Santo, não pelas nossas próprias forças, mas pela graça e pelo impulsionar de Deus em nós. Então que o Senhor abençoe o Conselho Geral da Comunidade, as nossas lideranças, para sempre nos impulsionarem a multiplicar, a partilhar esses tesouros e os dons que Deus nos dá, porque em breve Ele irá nos perguntar e com muita alegria que nós possamos responder, Senhor, aqui estamos, os teus filhos da luz, os teus corações. Que Maria nos ajude e nos abençoe, né, ilumine, né, o nosso caminho também, nos dando discernimento para corresponder à vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta, Cristo é nossa luz. Vamos nessa!